Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato. Estamos voltando aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão? Trazendo aqui essa dica de leitura que já fez parte de um unboxing que chegou pra gente no começo do ano. E com um pouco de atraso nós vamos apresentar esse review aqui. Mas antes de apresentar esse review aqui sensacional, dá aquele like no nosso canal, dá aquela curtida. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faz parte desse projeto, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho nos seus grupos, nos grupos da igreja, nas redes sociais, né, no Telegram, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E lembrando, você que sempre passa pelo sininho, observe sempre se ele está ativado, porque muitas das vezes o YouTube tem tirado, né, a inscrição, você perde sua inscrição em alguns canais, não só nesse, fica sempre observando se está atualizada a sua inscrição ali. Você vai olhar o sininho, vai apertar, vai abrir as 3 abas, a primeira opção, todas você vai apertar para não perder nenhum conteúdo que subir novo aqui no canal, ok? Lembrando também do nosso grupo, quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Hora Teológica News, não é um grupo de debate, tá? É um grupo de informação. Quem quiser fazer parte daquele grupo, que é de lançamentos, obras que estão chegando no mercado, que muitas coisas não dá para apresentar aqui, são muitas das coisas que estão chegando. Quem quiser fazer parte, só mandar seu nome e seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, tá bom? É um grupo que vai te atualizar de tudo que está chegando no mercado, lançamentos, promoções, troca, venda, tudo que você quiser saber de mais atual no mercado mercado de teologia, ok? Vamos lá? Apresentando para vocês aqui essa obra sensacional que é Paulo, Novas Perspectivas. Isso aqui da Edições Loyola. Aqui é até interessante, aqui, ó, quem vai olhar aqui, ó, parece que é, ó, tá vendo? Parece aquele azulejo, né? Mosaico montado. Você tem aquela parte bem ríspida aqui. Aqui você vai ver aquela parte mais lisa. Muito interessante a forma como foi feita essa obra aqui. E do renomado autor, quem não conhece, né? Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright, que é um bispo anglicano, é sensacional, erudito, né? Um professor aí, teólogo, que também trabalha nessa nova perspectiva e também é expert, erudito em Novo Testamento, tá? Vou apresentar para vocês quantas páginas tem e a gente vai fazer aquele review um pouco apurado. Ele aqui é praticamente uma obra introdutória da nova perspectiva. Tá, aqui é uma obra de 229. Acho que você tem aqui 230 páginas. Tá bom? Vou abaixar aqui a câmera para ficar fácil da gente acompanhar. Vamos lá. Você tem aqui o sumário. Prefácio, primeira parte, temas, né? Capítulo 1. O mundo de Paulo, o legado de Paulo. Os 3 mundos de Paulo. Luta pelo legado de Paulo. Perspectivas antigas, novas e diferentes. Você tem aqui o capítulo 2. Criação e aliança. Criação e aliança no Antigo Testamento. Paulo, 3 passagens centrais. Você tem aqui Colossenses, capítulo 1, 15 ao 20. 1 Coríntios 1, 5 e Romanos 1 a 11. Tá. 3 aqui, o mal e a graça, crise e solução. Conclusão, Jesus dentro da criação e da aliança. Capítulo 3, o Messias e a Apocalíptica, introdução. Jesus como Messias em Paulo, a Apocalíptica em Paulo. Capítulo 4, o Evangelho e o Império, introdução. O Império de César e sua ideologia. A crítica judaica do Império Pagão. A teologia anti-imperial de Paulo. Conclusão. Segunda parte. Estruturas. Capítulo 5. Repensando Deus. Introdução. Monoteísmo, as raízes judaicas. Monoteísmo e cristologia. Monoteísmo e o Espírito. Raízes escriturísticas, alvos pagãos, trabalho prático, conclusão. Aí você tem aqui, capítulo 6, reorganização do povo de Deus, introdução, eleição, ideias judaicas do povo de Deus. Muito interessante isso aqui, essa parte. Eleição reconfigurada em torno de Jesus, eleição reorganizada em torno do Espírito, eleição redefinida nas raízes da Escritura, conclusão. Capítulo 7, reimaginação do futuro de Deus, introdução,
escatologia judaica no século I, escatologia reimaginada em torno do Messias, escatologia reimaginada em torno do Espírito, escatologia em contexto, conclusão. Capítulo 8. Jesus, Paulo e a missão da igreja. Introdução. Jesus e Paulo, a obra de um apóstolo, servo, apóstolo, separado. Redefinições na prática. Conclusão. Paulo e a missão da igreja. Você tem aqui a bibliografia, índice de assuntos, índice de autores modernos, índice de citações bíblicas. Vamos ler essa parte aqui. Separei 2 trechos para dar uma olhadinha. Que aqui é o mal e a graça, crise e solução. Vamos para a página 54. Isso aqui é muito interessante, mano. Vai falar sobre carne, né? O que Paulo tem na definição de carne, sarx. Tudo que acabamos de afirmar se resume no contexto de um dos termos técnicos decisivos de Paulo. Ele está falando sobre a carne, né? Normalmente traduzido como carne. Como bem se sabe, para Paulo a palavra carne não significa somente a substância física. A essa substância física Paulo dá o nome de soma, né? Que é a carne física, né? A matéria. Isto é, corpo. Para Paulo, a palavra carne é um modo de indicar o material dentro do mundo corruptível, chamando a atenção precisamente para a condição de corruptível, isto é, destinado a desintegrar-se e morrer. A partir deste ponto, o termo empregado por Paulo sobe mais um nível para incluir o comportamento moral, que, como consequência da idolatria, é, além de sinal, um convite à corrupção progressiva, de onde a expressão as obras da carne. Vista de dentro de uma teologia global da bondade da criação e de sua desconstrução pela idolatria, esta análise é preferível aos estudos que abordam o problema partindo de outras perspectivas, por exemplo, da história primitiva da palavra por uma parte, outras hipóteses da visão do mundo dualista por outra. Gnosticismo, né? As narrativas controladoras, neste caso a narrativa controladora da criação, são de suma importância. Passando agora ao sentido da mesma palavra grega, sarx, o que foi dito acima é válido para o que Paulo explica que está errado na aliança. Em termos bastante simples, o argumento de Paulo repetido sob diversos ângulos e com vários graus de intensidade é que Israel também está em Adão. O povo que é portador da solução faz parte também do problema. E a boa e santa Torá, poder-se-ia dizer, para a admiração dela mesma, simplesmente intensifica esse problema, em parte aludindo ao pecado em Israel e em parte em segundo plano. No caso está querendo dizer Sax aqui como hereditariedade de Adão. Não está falando nem mais sobre a carne, a matéria, né? A questão sobre a questão da natural do ser humano inclinado ao pecado, né? Manifestamente estimulando Israel a transformá-la em um ídolo, a utilizá-la como instrumento a fim de estabelecer um status inalienável de privilégio nacional. É isto que Paulo pode mencionar como Israel segundo a carne. A explicação deste assunto precisa ser aprofundada, mas não a incluímos no presente esquema. Isso aqui é muito interessante, né? Aqui está fazendo justamente aqui uma contraposição sobre o Adão, onde muitas visões aqui colocam o Israel, né? Ou muitos de fora veem Israel se auto-intitulando salvo pela questão de ser descendência de Abraão, né? Mas como Abraão também é pela questão da fé, e Paulo que coloca o nível aqui do assunto na questão da hereditariedade de Adão, ou seja, se Israel, no caso como nação, não for verdadeiro Israel como povo de Deus transformado, nada tem nenhum argumento que possa comprovar que o povo de Deus, Israel no caso como nação, seja de fato uma nação eleita. Isso aqui é uma coisa que vai muito, muito profundo. Ele vai discorrendo aqui. Nós vamos chegar nesse ponto da página 150, acho que é 156. Ele vai trazer uma outra abordagem aqui. Aqui, ó. Eleição redefinida nas raízes da Escritura. Vamos ver esse ponto aqui. Ele vai trazer a questão de Romanos. Romanos 9 ao 11 é de fato uma nova versão da narrativa das Escrituras em igualdade de condições com a notável nova versão da segunda metade da sabedoria de Salomão e de outras passagens narrativas do Segundo Templo.
A questão em todo o texto de 9:6 ao 29 é que tudo que aconteceu a Israel é o que Deus sempre quis. Quando Paulo reflete a seu modo sobre a história dos patriarcas, do Êxodo e da época dos profetas, é claro que Deus nunca quis que Israel fosse afirmado do modo como permaneceu. Deus, ao que parece, tinha chamado Abraão e sua família para serem a família destinada a ser portadora da decisão, sabendo que, pela fé, né? Pelo fato de que ele e sua família também estavam em Adão. Olha isso. Haveriam de ser parte do problema e que a forma de sua própria história haveria de dar testemunho de sua própria participação do problema, cuja solução, no entanto, estava em suas mãos. Esta linha de pensamento chega ao ponto culminante no início do capítulo 10. Está da afirmação da política missionária de Paulo nos versículos 14 e 18. Ele ainda continua com o enigma. Se Deus, olha isso aqui, se Deus, como prometeu, despertou o ciúme de Israel, trazendo gentios para tornarem parte das privilégios da aliança, o que acontecerá agora a Israel segundo a carne? É aquilo que Jesus vai contratar para os fariseus também, quando eles falam, nós somos filhos de Abraão e tudo mais, né? E por isso aquela visão antissemita de Lutero, né? Que eles se apoiavam realmente por serem Abraão, pelas obras e tudo mais. Foi neste ponto, sem dúvida, que muitos tentaram elaborar um argumento exegético para afirmar que, embora Paulo realmente explicando a nova renovação da aliança, uma nova versão da eleição, como expus anteriormente aqui, ele oferece um argumento diferente. Máxime em 11, 25 e 26, julgando que Deus está fornecendo também um modo especial de salvação, reservado ainda para judeus, exclusivamente para judeus. Na verdade, não elaborar esse argumento equivale a correr o risco de ser acusado de heresia de supersessionismo, cuja mera menção basta para impelir exegetas esclarecidos para a apologia vil e o retrocesso apressado. Será que Paulo redefiniu a eleição em torno do Messias e do Espírito de maneira a não deixar espaço para quem aderisse à eleição original, rejeitando aqueles dois polos de redefinição? Olha isso. Será que todo o argumento de Paulo no capítulo 11 não afirma que, apesar da descrença, o povo judeu ainda é amado por causa dos patriarcas? Ou seja, se for relegar a fé, será que por causa de ser somente baseado na descendência de Abraão é o suficiente para ser eleito? Sim, mas isso tem um significado que o argumento revisionista tenta impor. Como já afirmei com minúcia de detalhes em outro texto, a promessa que Paulo mantém para os judeus descrentes não é que eles estejam de fato bem como estão. Essa parte, olha isso aqui, irmãos. Mas que não sejam impedidos em virtude de sua origem étnica, né, serem de Israel, não estão impedidos de voltar para a família, sua própria família, que foi renovada no Evangelho e da qual estão atualmente separados, visto que esta família se distingue só pela fé, e eles se encontram atualmente na descrença. Romanos 10, 1 ao 13 permanece de fato como uma premissa essencial do argumento até o capítulo 11. Como? Vou achar aqui, peraí. Como os diversos nexos entre as duas passagens, nem sempre suficientemente notados, indicam que, de modo particular, quando em 11:26 Paulo diz, todo Israel será salvo, ele está conscientemente repetindo o que diz no Evangelho, repetindo o que diz no versículo 10:13, todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos, ou seja, que invocarem o nome do Senhor serão realmente, de fato, reconhecidos como o Israel, que alguns chamam de novo Israel, né? Servindo essa expressão de resposta à pergunta feita em 10:1 sobre a salvação para os atuais judeus descrentes. Vamos, muita profundidade. É claro que muita gente não vai concordar com a visão de N.T. Wright, na nova perspectiva. Isso aqui é mais uma visão sobre a questão da eleição, sobre a nova perspectiva, como a visão antissemita aqui, sobre a questão do apoio que os judeus se dão em relação à descendência abraâmica. Então ele vai tocar em todos esses pontos aqui. Uma obra interessante, lembrando que é uma obra de introdução. Suas maiores obras todo mundo já conhece, as obras mais pesadas, mas essa aqui é uma obra introdutória para quem quer entender um pouquinho da visão, da perspectiva do N.T. Wright. Está aqui, Paulo, Novas Perspectivas, N.T. Wright, Edições Loyola. Ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.